Bom dia, irmãos. É ótimo estar aqui, estava com saudade de vocês. Vamos fazer uma oração para começarmos? Pai, muito obrigado por podermos nos dirigir ao Senhor em oração. Obrigado por esse dia tão maravilhoso que a gente está aqui cantando essas canções, orando a Ti, ouvindo a Sua palavra. Queremos lembrar e nos comprometermos a sermos aprendizes do Senhor, Pai, dispostos a mudar nosso curso e a refletir sobre nossos caminhos para agradar o Senhor. Queremos que o Senhor se agrade de nossas vidas. Por favor, nos ajude a sair com decisões a respeito desse tema que vamos falar hoje. Te agradecemos por cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Essa última semana a gente passou lá em Singapura. Nós fomos para uma conferência de liderança internacional que acontece de 2 em 2 anos, nosso movimento, e a gente teve com mais ou menos 700 líderes de todo o mundo. Foi bem inspirador ver pessoas, homens e mulheres, pregando a palavra, mulheres pregando para mulheres, pregando a palavra com poder, com paixão, falando a respeito da Bíblia e de suas vidas. Eu saí de lá, eu e a Ana, muito encorajados. Também tivemos convívio com vários irmãos ao redor do mundo, alguns que já conhecíamos, outros que conhecemos pela primeira vez. Pedimos muitos conselhos sobre nossas situações aqui em São Paulo. Foi muito esclarecedor, nos deu muita direção, confirmou várias decisões que temos tomado. E estamos aqui cheios de ânimo, tentando compartilhar as coisas que a gente aprendeu lá. E queremos, sem dúvida, passar esse espírito para todo mundo. Semana passada também eu completei 15 anos de cristão. Me sinto realmente extraordinariamente feliz como um discípulo. Eu não imaginava que, quando eu estava calculando me tornar um discípulo, que ia ser tão difícil. Mas eu também não tinha a menor ideia de quão incrível ia ser essa vida. E eu não me arrependo de ter tomado essa decisão e me sinto muito feliz, como cada um de nós, não? Que tomou essa decisão de servirmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 7 de setembro, independência do Brasil. Independência ou morte? Há 192 anos atrás, Dom Pedro I recitava essas famosas palavras, às margens do rio Ipiranga. Independência ou morte? Eu aprendi, pesquisando essa semana, que há 25 anos atrás, a Romênia, quando lutou contra a ditadura que eles tinham, eles refizeram o hino dele e eles acrescentaram essa frase no hino também, independência ou morte. O grito simboliza a disposição de um povo de lutar pela independência, a disposição de um povo de morrer por um valor. É melhor morrer do que não ser independente, é melhor morrer do que não ter a liberdade. Um povo tão determinado a alcançar essa liberdade, que prefere a morte a não alcançá-la. E a vida é assim, não? Há algumas coisas na vida que, se nós não tivermos, é melhor morrer mesmo do que viver sem tê-las. Greg Hallam, um teórico, uma vez disse que até que encontremos algo pelo que vale a pena morrer, nós não estamos vivendo de verdade. E muitos séculos atrás, Jesus nos ensinou um valor na vida, também sem o qual não vale a pena viver. Esse valor está aqui em Mateus 18, versículos 3 e 4. Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Sem humildade, não vale a pena viver, de acordo com Jesus. Na verdade, quando a gente fala de humildade, o ponto é humildade ou morte. Porque, de acordo com Jesus, se nós não formos homens e mulheres humildes, nós não vamos entrar no reino dos céus. Nós não vamos conseguir ver a face de Deus. Não importa quão comprometidos nós sejamos, não importa o que fizermos nessa vida, se não houver a humildade em nossos corações, tudo o que fizermos será manchado. Tudo que tentarmos prosseguir na direção de Deus vai estar equivocado,
sem humildade. E para entendermos sobre humildade, nós primeiro precisamos pensar um pouco sobre o orgulho. Bem, o orgulho, segundo as Escrituras, ele pode ser um sentimento de alegria e de profundo respeito e gratidão por outra pessoa, não? Quando você fala para o seu filho, para o irmão, eu sinto orgulho de você, porque você respeita, você está vendo crescimento, você vê qualidades admiráveis na outra pessoa, e todos nós temos essas qualidades. E a gente sente orgulho uns dos outros, esse orgulho é bom, e é bom que a gente nutra esse tipo de sentimento uns pelos outros. Mas, frequentemente, no entanto, o orgulho é algo que separa profundamente o homem de Deus. C.S. Lewis, talvez o maior teólogo do século passado, chamou o orgulho de a mãe de todos os pecados. Há alguns pecados que se chamam de pecados capitais que geram outros pecados. O assassinato, por exemplo, ele não gera outro pecado. Você mata alguém e você cometeu aquele pecado, não gera nada mais. Mas a raiva é um pecado capital, porque você sente raiva e você comete muitos outros pecados por causa da raiva. O orgulho, de acordo com essa definição, seria o pecado mais capital que existe. O pecado que gera todos os outros pecados. O pecado que está na raiz de todas as coisas que desagradam a Deus. E por isso a humildade é algo tão sério e algo tão importante aos olhos de Deus. Porque quando nos tornamos humildes, quando lutamos pela humildade, nós estamos combatendo tudo o que desagrada a Deus. Estamos na raiz de todos os comportamentos que nos afastam de Deus. Provérbios 8, versículo 13. Diz que Deus odeia o orgulho e a arrogância. Há poucas coisas nas Escrituras que dizem que Deus odeia algo. Orgulho é uma delas. O orgulho é associado à desgraça. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Provérbios 11, versículo 2. O orgulho é associado às discussões. O orgulho só gera discussões. Provérbios 13, 10. O orgulho é associado à destruição. O orgulho vem antes da destruição. Provérbios 16, 18. O orgulho é associado à humilhação. O orgulho do homem o humilha. Provérbios 29, versículo 23. Deus pessoalmente se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos. A humildade, naturalmente, é o contrário do orgulho. Se o orgulho é o que mais separa o homem de Deus, a humildade é o que mais aproxima o homem de Deus. Se o orgulho é a mãe de todos os pecados, a humildade é a mãe de todas as virtudes. Se o orgulho gera desgraça, a humildade gera bênçãos. Salmo 37 fala que os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Se o orgulho gera discussões, a humildade gera harmonia. Se o orgulho gera destruição, a humildade gera prosperidade. Se o orgulho gera humilhação, a humildade gera graça. Porque Deus concede graça aos humildes. Jesus, naturalmente, era humilde. Jesus encarnou a humildade. Em Mateus 11, 29, ele fala: eu sou manso e humilde de coração. E se nós, como discípulos, não estivermos ativamente imitando essa qualidade de fundação do caráter de Jesus, nós estamos em uma direção diferente da que ele caminhou nessa terra. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre humildade, lendo um exemplo nas Escrituras de um rei que lutou entre a humildade e o orgulho. E travou lutas entre a humildade e o orgulho. Nós vamos ler a respeito de Ezequias. E eu não vou convidar você, você fique à vontade para abrir sua Bíblia, mas a vida de Ezequias é narrada em 3 livros diferentes das Escrituras, em Crônicas, em Reis e em Isaías. E a ordem em que os eventos da vida de Ezequias são narrados não é cronológica. Então, a gente precisa reconstruir os eventos que são narrados aqui e ali e tentar achar uma ordem cronológica que faça sentido da vida dele. E essa é uma das possíveis ordens cronológicas que comentaristas acreditam que pode ter acontecido. Vamos ler aqui em 2 Crônicas 28. Acás, o pai de Ezequias, não fez o que o Senhor aprova.
queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício. Por isso o Senhor, o seu Deus, entregou-o nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo e os levaram para Damasco. Israel também lhe infligiu grande derrota. Acás foi um péssimo rei. Ele praticou coisas abomináveis. Imagina queimar seu filho em sacrifício. Sabe como os idólatras de Canaã queimavam seus filhos? Havia uma estátua que eles aqueciam debaixo de uma fornalha. Essa estátua tinha uma certa parte oca nela. E os pagãos subiam em um certo vale, uma certa colina, onde a estátua ficava embaixo. E eles jogavam seus filhos, bebês ou crianças de 2, 3, 5, até 10 anos, jogavam os seus filhos em cima dessa estátua, que estava ardida em brasas, e os filhos morriam dessa forma. Ele deixou o país devastado economicamente, porque ele se tornou vassalo da Síria. Em 2 Crônicas 28, a Bíblia fala que Acás descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel, o que era uma grande vergonha naquela época. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Assim nasceu Ezequias, no meio desse caos espiritual, no meio desse caos financeiro. Difícil nascer numa situação de vida complicada, não? Muitos de nós, talvez a maioria de nós, tenha nascido no meio de alguma disfunção familiar. Alguns de nós não tivemos contato com nossos pais, e isso causou e causa até hoje dores em nosso coração. Alguns de nós tivemos contato com nossos pais e fomos abusados de algumas formas, verbalmente ou fisicamente, e isso também causa dor em nossos corações. A maioria de nós, na verdade, sofre, mesmo que nossos pais tenham sido incríveis. E eu acredito que a maioria de nós, nossos pais, a vasta maioria, fez tudo o que podia, mas a gente sofre com os pecados deles, não? Assim como nossos filhos vão sofrer com os nossos pecados. E a gente carrega consequências dessas coisas. A verdade é que a gente nasce sem ter merecido coisas ruins ou coisas boas, mas algumas pessoas parecem já nascer tendo que correr atrás da vida para que algo bom aconteça. E assim foi o caso de Ezequias. Vamos ler aqui a respeito de Ezequias, em 2 Crônicas 29. Ezequias fez o que o Senhor aprova. Apesar de tudo conspirar contra Ezequias, ele virou o jogo, ele foi atrás de Deus e fez o que agradava a Deus. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas e disse: escutem-me, levitas, retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Ezequias foi humilde para retirar do santuário aquilo que era impuro. Acás tinha colocado ídolos dentro do santuário. Acás tinha colocado ídolos dentro do Santo dos Santos, o lugar que simbolizava a presença de Deus, e tinha contaminado dessa forma o santuário. Ezequias foi humilde para reacender a chama do fogo perpétuo. Lá dentro do santuário existia uma chama que deveria ficar acesa 24 horas por dia, 365 dias por ano. Esse fogo simbolizava várias coisas. Simbolizava a presença contínua de Deus no meio do templo e no meio da nação de Israel. Significava um sacrifício de adoração contínuo que a nação oferecia a Deus, entre outras coisas que esse fogo simbolizava. O fogo apagado significava que Deus não estava mais entre o povo. E Ezequias foi humilde para fazer uma nova aliança com Deus. Renovou os votos de fidelidade da nação. Renovou os votos de obediência da nação. Renovou os votos de servidão da nação diante de Deus. Irmãos, eu quero perguntar a nós, como anda a nossa humildade?
Nós temos retirado de nossa vida aquilo que é impuro. Nós temos feito uma aliança com Deus para obedecê-lo de todo o coração, para nos prostrarmos como servos diante de Deus em todas as situações, as fáceis e as difíceis em nossas vidas. Nós temos mantido vivo o fogo do Espírito, a paixão por Deus, não só viver no automático de fazer as coisas que Deus pede de nós, mas lutar para fazer de todo o coração aquilo que Deus pede de nós. Provérbios 15, versículo 33, fala que o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Ezequias foi honrado porque ele foi um homem humilde. Deus reconstruiu uma nação acabada, porque ele viu humildade no coração de um homem. 2 Reis 18, versículo 8, fala que desde a torre de sentinela até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus, até Gaza e o seu território. Gaza era uma das principais cidades filisteias. Ezequias conseguiu entrar no território filisteu e derrotar esses inimigos de longa data. O último rei que tinha tido sucesso contra os filisteus foi Davi, há algum tempo, muito tempo antes disso. 2 Crônicas 30, 26, fala que houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Ezequias celebrou a primeira Páscoa desde Salomão. Salomão havia vivido 3 séculos antes de Ezequias, com a presença de pessoas de todas as tribos, até as tribos do norte, que já tinham sido levadas como cativos para a Síria. 2 Crônicas 31, versículos 10 e 11, fala que o sumo sacerdote Azarias respondeu: desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, nós temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo. E esta é a grande quantidade que sobra. Deus abençoou materialmente a nação. Uma nação pobre, escrava, dominada pela Síria, agora estava tendo dinheiro e posses suficientes para dar mais do que suficiente para reconstruir o templo. Ezequias prosperou porque foi humilde diante de Deus. Incrível, não? Mas olha o que aconteceu em 2 Crônicas 32, 31. Quando vem a glória, quando vem o sucesso, quando vem a bênção de Deus, o nosso coração é terrivelmente tentado a nos orgulhar e achar que as bênçãos são resultado das nossas boas ações, são resultado do nosso bom coração, se é que isso existe. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe a Ezequias acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Quando a Bíblia fala que Deus deixa alguém, isso não quer dizer que Deus se afastou dessa pessoa. O que esse idioma, essa expressão idiomática quer dizer, olha, Deus quis ver o que realmente estava lá no coração daquele homem. 2 Reis 20 fala que Ezequias recebeu em audiência os mensageiros da Babilônia e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que estava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta:
Boa é a palavra do Senhor que você anunciou, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Sabe, em vez de Ezequias reconhecer a mão de Deus e a bênção de Deus, que é o único que pode transformar uma nação, que pode transformar uma vida, ele se gabou, ele ficou se achando. Olha quanto ouro existe, olha quantos tesouros, olha o que o meu grande poder e minha grande força construiu, Babilônias. E ele ficou tão orgulhoso, que quando Isaías vem e pronuncia julgamento para ele, olha o que ele fala: boa é a palavra que o Senhor falou. Tudo bem que meus descendentes, talvez meus filhos ou meus netos, vão se tornar eunucos e vão ser levados como prisioneiros para outro país. Muito boa, porque não vai acontecer, pelo menos não vai acontecer durante minha vida. O orgulho cega a gente de tal forma que você para de pensar nos outros, que você fica cego sobre a gravidade das suas ações e o impacto que isso causa na vida de outras pessoas. E com o orgulho, de fato, vem a queda. Em 2 Reis 20, a Bíblia fala que naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitar e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Doença. Nada trágico como uma doença, não? Para humilhar a gente. Nada como uma doença terminal, uma notícia de que, já era, acabou, você tem pouco tempo de vida. O versículo 1 aqui fala sobre naquele tempo. Tempo do quê? Vários estudiosos acreditam que o tempo era o tempo da invasão da Síria. Em 2 Reis 18, fala que no 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senecaribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Sabe, a doença de Ezequias estava acontecendo, possivelmente, ao mesmo tempo, e talvez por causa até da invasão dos assírios. O reino de Judá foi atacado, e todas as cidades de Judá foram conquistadas, com exceção de Jerusalém. Ezequias, ele herdou um reino arruinado, e aí ele foi humilde, e Deus construiu algo incrível, materialmente muito próspero. Mas aí Ezequias ficou orgulhoso, e Deus destruiu toda aquela prosperidade, e destruiu todas as cidades. E o fato é que nesse momento da vida de Ezequias, o reino que ele governava estava pior do que quando ele havia assumido a nação, depois da morte de seu pai, Acás. É assim que Deus faz. Deus não tem problema de pegar um homem orgulhoso e humilhá-lo. E Deus não tem problemas de pegar um homem humilde e honrá-lo. E Deus vai fazer isso com nossas vidas, irmãos, tantas vezes quanto for necessário, para aprendermos a lição de que somos pó da terra, e de que sem Deus não somos nada, não podemos nada, não temos nada que valha alguma coisa. Mas com Deus somos tudo, temos tudo para falar, podemos qualquer coisa juntos com Deus. Se a humildade constrói, levanta, o orgulho destrói e abaixa. Mas esse não foi o fim da história. Em 2 Reis 20, a Bíblia relata que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Ezequias se humilha, ele chora amargamente. Sabe, se a gente vai se humilhar, precisa haver choro amargo em nossos corações. Precisa haver um momento em que nos quebrantamos. Precisa haver um momento em que vemos a consequência de nossos pecados sobre nossa vida, sobre a vida de outras pessoas.
E humildade não é algo que precisa demorar para ser abençoado por Deus. Isaías tinha saído do quarto do rei, tinha descido as escadas do templo, estava passando pela parte intermediária do palácio do rei, e Deus fala para o rei: volte. Isaías: como assim, volte para onde? Eu acabei de pronunciar julgamento. Volte e fale para o rei que eu vou perdoá-lo, que eu vou trazer cura para a vida dele. Isaías: tá bom, vou voltar, provavelmente feliz. O que aconteceu entre os 15 minutos de eu ter saído do quarto do rei e estar aqui, saindo no pátio? Ezequias se humilha, é curado da sua doença. E mais, em 2 Reis 19, ao ouvir o relato dos assírios, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como uma mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Assim diz o Senhor: não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Uau! 185.000 soldados. Tem um estudioso que acredita que houve uma praga entre os assírios. Uma praga fulminante, que provavelmente os assírios tinham vindo de uma outra nação, lá do sul, e que eles tinham contraído isso. Eu não sei, isso é pura especulação. Mas eu fico imaginando, o anjo da morte passou pelo exército assírio e matou, e nenhuma só flecha foi disparada contra aquela cidade. Esse é o poder da humildade. Aciona o coração de Deus. Leva Deus a lutar por nós e coloca Deus em nossa frente. E esse é a consequência do orgulho. Coloca Deus na nossa frente contra nós, resistindo a nós, impedindo que nós avancemos e que tenhamos qualquer tipo de sucesso verdadeiro nessa vida. Você é uma pessoa orgulhosa? Como anda a sua humildade? Se você tem alguma dificuldade de responder essa pergunta, eu quero propor um teste breve para você. Eu vou ler alguns indícios de humildade, tá bom? Você me acompanha aqui. Você é orgulhoso se você não quer falar com alguém ou passar tempo com alguém porque essa pessoa não é inteligente ou bonita o suficiente. Quando você pensa, deveriam ter pedido que eu fizesse isso, eu faria muito melhor. Quando você quer mudar o rumo de uma conversa para realçar algo que você fez. Quando você tenta obter o seu senso de valor, principalmente de um grupo de pessoas que são leais a você, que gostam de você, que sempre vão falar bem de você. Quando você quer ouvir coisas boas de outras pessoas, quando ouvir coisas boas de outras pessoas faz você se sentir menos valorizado. Você ouve alguém elogiando um terceiro e aí você se sente mal. Puxa, mas e eu? Quando você pensa o seguinte a respeito de conselhos. Conselhos são só conselhos. Eu não tenho que seguir conselhos. A gente entende que conselhos são perspectivas diferentes e que a gente deve considerá-los e decidir tomar as nossas próprias decisões. Mas quando a gente não considera conselhos, isso é um sinal de orgulho. Quando falta de transparência sobre áreas importantes de sua vida, como seus tempos com Deus, seu casamento, seu namoro, suas finanças. Pedir ao seu cônjuge que não compartilhe dos problemas do seu casamento com outros, nem peça ajuda, porque isso faz você ficar mal na fita. Não pedir conselhos e ajuda sobre áreas vitais da sua vida, como criação de filhos, emprego, finanças, evangelismo.
Saber que você está errado, mas não admitir o fato para si mesmo nem para os outros. Para os homens, ficar defensivo sobre algo que uma mulher falou para você. Para os líderes, pregar sobre o que os outros deveriam estar fazendo, mas não ser aberto sobre o fato de você não estar fazendo. Achar que a sua abordagem ao fazer as coisas é muito melhor do que a dos outros. Ficar sabendo de problemas de outras pessoas e se sentir superior, porque pelo menos você não tem esse tipo de problema. Ouvir alguém falar em público e esperar que seu nome seja mencionado por alguma coisa boa que você fez. Sentir-se enganado quando você não recebe alguma responsabilidade para a qual se achava a pessoa ideal. Ouvir a certas pessoas sem muito interesse, porque elas não são pessoas tão importantes assim. Achar que um cristão mais jovem ou uma pessoa mais simples não pode te ajudar, porque não entende de verdade suas questões. Receber uma grande responsabilidade e começar a fazer um monte de coisas sem nem orar primeiro. Raramente pedir de verdade que outras pessoas orem por você. Não se voluntariar para fazer alguma coisa, porque você tem medo de cometer erros e você não quer falhar. Não dar apoio e incentivo aos colegas, não celebrar as vitórias deles, porque você é altamente competitivo. Interromper e terminar as frases das pessoas, porque você não está realmente interessado em ouvir o que as pessoas têm para falar. Ter um forte desejo de proteger o seu pedacinho da igreja, sem pensar no bem do todo, em como outras pessoas em outros lugares estão. Não querer fazer algo que você considera simples ou servil demais, como limpar um banheiro ou arrumar cadeiras. Ouvir um conselho, concordar com ele, mas não colocá-lo em prática. Não planejar momentos especiais apenas para estar com Deus. Pensar que o orgulho não é um grande problema para você. Não confessar pecados voluntariamente. Achar que você já é humilde. E aí, vamos levantar as mãos de quem passou no teste? A verdade é que todos nós somos culpados, não é verdade? E muito culpados desse pecado. E porque somos todos culpados, nós todos precisamos de muito esforço para sermos humildes. Na verdade, a humildade é o pecado, é a virtude que funciona da seguinte forma: você nunca é humilde. E se você um dia tem uma chance de ser considerado humilde, é porque você nunca se considera humilde e persegue a humildade com todas as suas forças pelo resto da sua vida. Aí você tem uma chance de um dia Deus falar: você é um homem humilde. Porque você é orgulhoso, reconhece isso e persegue a humildade para sempre. Engraçado, não? Deus tem o seu senso de humor. Como podemos vencer o orgulho, irmãos? Em Lucas 14, versículo 11. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Tiago 4, versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. 1 Pedro 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Sabe, quando a Bíblia fala sobre humildade, é sempre um verbo. Nunca é vamos ser humildes. É se humilhe, humilhe-se, busque humilhar-se. É uma ação, é algo que a gente persegue, é algo que a gente busca com nossos corações, com nossas ações. O que significa nos humilharmos? A gente não pode tirar o orgulho da nossa natureza humana. Como o orgulho é a mãe de todos os pecados, e do nosso coração brota pecado diariamente, é impossível extirpá-lo dos nossos corações e simplesmente dizer: eu sou uma pessoa humilde. O que significa, então, se humilhar? Bem, para a gente entender isso, a gente precisa entender que Deus, como Deus nos quer ao lado dele, e Deus habita somente com os humildes, Deus está trabalhando para nos humilhar. Deus quer que sejamos humildes. E Deus trabalha ativamente para que cheguemos lá.
Isso parece algo horrível, não? Deus quer me humilhar, mas na verdade é algo bom, é algo incrível. E quanto mais rápido nos submetermos a esse processo que Deus está fazendo, mais rápido temos a chance de chegar lá. Porque é com os humildes que Deus habita. É na humildade que nós somos honrados. É a humildade que é a chave da bênção e do crescimento espiritual. Nos humilhar é admitir nossos pecados, mesmo quando outras pessoas não admitem. É você confessar o seu pecado, que talvez seja desse tamanho, mesmo que a pessoa diante de você tenha pecados desse tamanho. É você não se importar com como você vai parecer diante dos outros. E você ter Deus tão forte diante da sua presença, que você abre, você rasga seu coração, não se importando com como você vai parecer diante dos outros, porque você está tão preocupado que Deus te aceite e que Deus te honre. E você fala, é não querer proteger outras pessoas e não fazer um conchave de mediocridade, porque se eu confessar meus pecados, eu posso expor o pecado de outras pessoas. Você não está preocupado com pessoas quando você busca se humilhar. Lá em Éfesos, quando as pessoas confessaram seus pecados de magia, elas foram diante de uma cidade, provavelmente de milhares de pessoas, e expuseram seus pecados de magia. Você acha que todos os magos confessaram seus pecados e se arrependeram? Não, mas os magos foram lá e confessaram mesmo assim, mesmo que isso deixasse os outros mal na fita, porque eles estavam convictos sobre seus pecados, e eles rasgaram seu coração diante de Deus. Falaram, é meu pecado, eu tenho cometido maldade, eu sou essa pessoa mesmo. Se humilhar é buscar ser um servo de outras pessoas. É entender que todos nós temos situações muito difíceis em nossas vidas, mas que ainda assim Deus espera que nós nos envolvamos na vida uns dos outros, que nós pensemos nas necessidades dos outros e não fiquemos só em nosso mundinho, tentando resolver só os nossos problemas, mas nos colocar à disposição de outras pessoas também. É aprender a amar pessoas que não podem retribuir o nosso favor, que não podem dar de volta o nosso amor. É dar mesmo assim, mesmo que ninguém veja o que temos dado, o que estamos fazendo pelos outros. É abraçar situações da vida que nos desafiam, que nos humilham. Em vez da gente reclamar diante de Deus que como a vida está difícil, como é complicado ser cristão, como é difícil ser casado com alguém que não está bem com Deus, como meus filhos têm causado problema, como meu salário, meu chefe, minha azucrina, é abraçar as dificuldades que a vida traz para todos nós e falar, essa é uma oportunidade que eu tenho diante de Deus de me humilhar e de me submeter e de aprender algo que Deus quer. É chorar diante de Deus para termos a força para passar pelas dificuldades e não para que Deus nos livre das dificuldades. Sabe, humildade e orgulho vai custar tudo o que temos para sermos homens e mulheres humildes. Tem uma fábula do porco e da galinha. Você já ouviu? A galinha e o porco estavam querendo abrir um negócio. E a galinha fala, ei, porco, vamos abrir um restaurante, vai ser demais. E o porco fala, não sei não, qual que seria o nome desse restaurante? A galinha fala, que tal pernil com ovos? A galinha, eu estou fora. O porco falou, eu estaria comprometido, você estaria só envolvida com esse restaurante. E a verdade é que, olha, se a gente quer ser humildes, não dá para ser a galinha na busca da humildade. Não dá para só achar que a humildade é uma boa ideia. Eu tenho certeza que todos nós aqui, discípulos, achamos que a humildade é uma ótima ideia. Sim, óbvio, ser humilde. Jesus era humilde, manso de coração, eu também quero ser. Nós vamos precisar ser os porcos na busca da humildade. Vai precisar sair da nossa carne. Vai ser pernil com ovos. Vai ser João e Maria com humildade. Nós vamos precisar lutar e rasgar nossos corações, irmãos, para sermos homens e mulheres humildes e nos comprometer com a busca pela humildade.
Interessante pensar em como a história de Ezequias termina, para a gente concluir. Em Isaías 38, a gente tem um trecho desse livro que foi provavelmente escrito pelo próprio Ezequias. E olha o que ele fala, numa oração dele a Deus. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada, como faz o tecelão, e ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foste acabando comigo. Assim que Ezequias se sentia quando Deus o humilhou. Eu esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão, ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foste acabando comigo. Eu gritei como uma andorinha, como um tordo. Gemi como uma pomba chorosa. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio. Mas que posso dizer? Ele falou comigo, e Ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida, por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde, e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor, me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de mim todos os meus pecados. Ezequias foi um dos reis mais confiantes e mais bem-sucedidos na história da nação de Judá. E é exatamente isso que a humildade gera: vitória e confiança. Se você acha que humildade é alguém andar com a cabeça baixa, com um chicote, se chicoteando e andando por aí, falando perdão, 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 você está completamente enganado sobre o que é a humildade verdadeira. A humildade, há um momento do choro amargo, e depois do choro amargo, há um momento da confiança, porque sabemos, quando nos humilhamos, que Deus está conosco, que Deus honra os humildes, que Deus habita com os humildes. E se temos a confiança de que Deus está conosco, nós andamos de cabeça erguida, nós andamos confiantes no futuro, nós andamos certos de que Deus vai nos abençoar, de que Deus está conosco, de que não há nada impossível diante de nós se nós andamos juntos com Cristo. Mas o orgulho gera insegurança. O orgulho gera incerteza. Será que vai dar certo? Porque a verdade é que sem Deus conosco, não há nenhuma garantia de sucesso. Na verdade, há garantia de fracasso, em última instância. E a gente anda sem saber, no máximo com uma falsa humildade, fingindo ou pretendendo que a gente tem uma autoconfiança. Mas essa confiança não é baseada em Deus. Irmãos, vamos ser uma igreja humilde. Não para a gente andar pedindo perdão por tudo, sem nem saber por que a gente está pedindo perdão. Só devemos pedir perdão por algo que a gente vê em nossos corações. Pedir perdão é uma mera consequência de um quebrantamento de coração, de algo que a gente enxerga em nossos corações e que gera quebrantamento diante de Deus em primeiro lugar. Mas se há o quebrantamento, vamos pedir perdão. Vamos a qualquer pessoa nessa igreja, a qualquer pessoa nessa cidade, a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, nos humilhar, pedir perdão e andar confiantes e certos da vitória. Amém? Há quase 2 séculos, Dom Pedro I gritava: independência ou morte? Porque ele achava que a independência era uma causa pela qual valia morrer. Hoje, Jesus propõe para nós: humildade ou morte? Vamos ser uma igreja humilde. Obrigado, irmãos.